A vida no mundo aqui fora está cada vez mais caótica, mais desorganizada. Mas o problema é que muito desse caos tem a ver com o mundo interior, mais do que com o mundo exterior, porque nós desaprendemos a viver com serenidade, a entrar em contato com nós mesmos e acalmarmos a nossa alma e o nosso coração. Tem um caminho para isso? Talvez tenha. Quer descobrir? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Viver em serenidade é manter o coração tranquilo. Eu, de fato, não posso mudar o mundo, não posso mudar os acontecimentos, mas eu posso me transformar na interação com esse mundo. Então, há alguns pontos da vida que, se você aprender a rejeitá-los, você viverá de forma muito mais serena. Porque, no final das contas, o que rouba a nossa serenidade, mais do que o caos do mundo, é a nossa briga com o nosso eu. A gente muitas vezes não consegue fazer as pazes com o nosso eu, comigo mesmo. Então, depois de assistir esse vídeo, comece a exercitar essas renúncias que eu vou lhe mostrar agora e você vai descobrir como você terá uma vida muito mais serena, muito mais tranquila. E a primeira delas é o seguinte: renuncie aos seus julgamentos. A gente passa a maior parte do tempo julgando os outros. E quando julgamos os outros, também julgamos a nós mesmos. Então, que tal começar a renunciar ao julgamento? Nossa, mas isso é muito difícil. Como é que eu faço isso? É simples. Não significa concordar com tudo, aceitar tudo, dizer sim a tudo. Não. Significa compreender e aceitar que as pessoas são como elas são e que eu sou como eu sou. Eu não preciso do julgamento para isso. Então, a partir de agora, se você quer ter alguma serenidade na sua vida, comece a olhar para as pessoas como você olha para a natureza. Você não julga um pombo que passou voando e fez cocô na sua cabeça. Você não gosta, isso lhe incomoda, isso pode até lhe trazer algum problema se você estiver indo ao trabalho. Mas você não julga o pombo. Que pombo sem caráter, que pombo que me decepcionou. Não, você apenas entende que o pombo é o pombo. Olhe as pessoas sem julgá-las e a você próprio, eu repito, como quem olha a natureza. Olhe para o outro como quem observa uma árvore. Você por acaso julga uma árvore? Nossa, mas essa árvore nasceu com esse galho rodado para cá, devia ter nascido com um galho rodado para lá. Não. Por que você não faz esse julgamento? Porque você compreende que é a natureza da árvore. Você pode achá-la bonita, você pode achar feia, você pode não gostar do lugar que ela está, talvez ela atrapalhe o seu carro a entrar ou sair, mas você não faz um julgamento sobre a árvore. Pois bem, eu ou você seremos algo diferente da natureza. Estamos de fato tão distantes assim de uma árvore, de um pombo, de um cachorro ou de qualquer outro ser vivo, de um mineral. Você julga uma pedra? A pedra que está no seu caminho e que você precisa fazer um grande arrodeio com o carro para chegar onde você quer. Isso é aborrecido, perco tempo, mas você não julga essa pedra ou essa montanha. Renuncie ao julgamento. Em segundo lugar, renuncie a ter razão. Que absurdo! Eu agora não posso mais ter razão. Pode. Você só precisa parar para pensar o seguinte: qual é a vantagem de eu ficar gastando horas, energia, adrenalina, tentando convencer uma pessoa de uma coisa que esta pessoa não quer ser convencida, ou simplesmente não pode ser convencida porque não tem estrutura cognitiva ou afetiva suficiente para isso? Então, renuncie a ter razão, porque quando você não renuncia a ter razão, novamente o que está em jogo é o embate com o seu ego. É somente isso que está em jogo. É como cachorros que se encontram na rua. O meu faz muito isso.
Vem na coleirinha, encontra outro, um começa a latir para o outro. Em outras palavras, eles começam a disputar território. Agora, o que nenhum dos dois parece saber é que a rua nem pertence a A nem pertence a B. O mundo é de todos. Então, para que essa briga de egos? Põe uma coisa na sua cabeça. Quando a finalidade de uma discussão for alguém ter razão ou mostrar que tem razão, alguém sairá ferido e o outro virará um inimigo. Então, no final, todos perdem. Imagine se for com alguém que você diz amar. Imagine se for com alguém da sua família. Ainda que você ganhe, você perde, porque o outro ficou ferido e passou a lhe ver como um inimigo. Definitivamente, não vale a pena. Se o outro precisa muito da razão, deixe com ele, não brigue por tão pouco. Até porque a razão, ela se coloca por si mesma. Então, ainda que o outro ache que ficou com a razão, a realidade sempre falará mais alto. Não perco meu tempo tentando convencer ninguém de que a Terra é redonda. O Sol continuará nascendo onde nasce, morrendo onde morre, e a vida continuará sendo como é, independentemente do que o outro pense a respeito da forma do planeta. E é óbvio, eu não estou falando de planeta, eu estou falando da nossa realidade interior. Não preciso provar nada para o outro. Renuncie a isso. Quer viver de forma serena? Renuncie a se justificar. Nossa, como assim? Eu não devo me explicar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a gente se justifica, a gente está normalmente fazendo uma atribuição externa às coisas. Eu falhei porque tal coisa aconteceu. Eu errei porque você fez aquilo. Eu fiz assim porque você fez assado, porque o mundo, porque minha mãe, porque meu pai, porque Deus, porque a natureza... Para, bebê! Para de se justificar. Assuma as suas falhas como fazendo parte da sua humanidade. Desculpe-se se for o caso e pare de se colocar no lugar de vítima do mundo ou das circunstâncias. Não que em algum momento eu não possa de fato ter sido vítima dessa ou daquela circunstância, mas essa vitimização de estar sempre me justificando partindo do externo quebra algo muito importante na minha existência. Sabe o que é? Você nunca vai melhorar em nada ou aprender coisa nenhuma se passar a vida se justificando ou justificando suas falhas, seus erros, suas faltas por questões externas. Que tal deixar o externo e olhar para o interno? O que é que eu tenho para aprender com as minhas faltas? Não preciso me justificar, renuncie à justificativa e simplesmente cresça. Também fará parte da sua serenidade interior renunciar às comparações. Ninguém neste planeta é régua ou regra para nada. Me comparar o tempo inteiro aos outros só vai gerar uma grande frustração e uma perda de serenidade muito grande. E não sendo o outro medida nem parâmetro para nada, a quem eu devo me comparar? A mim mesmo. Eu devo olhar para mim e me comparar comigo. Por exemplo, eu me percebo hoje, na idade que tenho, um ser humano muito melhor do que eu era há 5 anos atrás. Também me percebo sabendo mais quando me comparo a mim mesmo. Evidentemente que se eu for me comparar a outras pessoas, isso não fará sentido. E nisso as redes sociais são boas, em levarem a gente a essa briga de ego e de vaidade, onde eu estou o tempo inteiro me comparando aos outros. Isso é uma furada. Sabe por quê? Porque sempre o que eu vejo do outro é a vitrine. E a vitrine não revela o estoque da loja. A vitrine é bonita, é arrumada, é direitinha. Vai no estoque da loja. Tu vai ver que tem coisa bagunçada, que está faltando mercadoria, que tem mercadoria que perdeu o par. Tu vai ver tanta coisa fora do lugar. Pois é, assim é a vida do outro. Quer se comparar?
Compare-se a você mesmo, use-se como régua. Como é que eu estou para a minha idade? Como é que está meu corpo desde quando eu comecei a existência até hoje? A minha saúde com relação a mim mesmo, como é que está? Com relação à minha própria idade, como é que está? O outro é o outro, eu sou eu. Renuncie à comparação. E por fim, para viver de forma serena, renuncie a se afligir. As pessoas vivem aflitas e isso é absolutamente desnecessário, porque a aflição normalmente é morrer de véspera, é sofrer pelo que ainda não existe e que talvez nunca venha a existir. Ou, dizendo de outra forma, a aflição é uma desconexão que a gente vive com o presente. Ou eu estou fixado no passado, o que eu fiz, o que eu devia ter feito, o que eu podia, o que eu não podia, ou no futuro, se acontecer, se não acontecer. E não importa, ainda que seja agora, neste momento. Você sabe qual é o meu truque para quando eu estou precisando de um hospital? Sempre que eu precisei ficar internado por esse ou por aquele motivo, a minha estratégia era me agarrar ao presente. Nem quando eu sair daqui, nem quando eu ficar bom, não. É o agora. Agora eu estou aqui nessa cama, tem esse soro pingando. É o agora, porque é o que eu tenho. E como é que eu posso fazer com o que eu tenho da melhor forma? Que é um exemplo do como a aflição é inútil e o como muitas vezes ela nos faz sofrer dobrado. Eu tenho uma paciente que chegou para mim num sofrimento feroz. O irmão dela estava com um câncer. Ele descobriu um câncer grave, e a família estava devastada com essa história desse câncer. E ela não se conformava. Eu tenho medo que fulano não fique bom do câncer, eu tenho medo que esse câncer mate meu irmão, ou então meu irmão vai começar a quimioterapia, a radioterapia, e não vai suportar esse tratamento. E essa mulher sofria. Eu dizia, fulana, eu entendo o seu sofrimento, mas pare um pouco e pense. Seu irmão está aqui e você está perdendo de estar com o seu irmão em função de estar em outro lugar. Ao invés de estar no presente, você está no futuro. Mas ele está com câncer. Ele está aqui agora, neste momento. E você não está conseguindo viver esta realidade. Nem você, nem sua família. Vamos uma tragédia por dia. Quando as coisas forem acontecendo, você vai tentando elaborar dentro de você. Ouvidos moucos, não tinha o que fizesse. Pois bem, precisou-se fazer muitos exames de imagem, PET scan, para saber onde tinha câncer, onde não tinha, qual seria o procedimento, se ia fazer cirurgia, se não ia, se ia começar com rádio, com químio, depois cirurgia. Aquela coisa que a gente já conhece. Na véspera de começar a primeira sessão de quimioterapia, que foi o tratamento escolhido depois de todos os exames feitos, o irmão morreu. De câncer? Não, infartou. Ele teve um infarto e morreu. Infartou por causa do câncer? Não. Por causa da aflição do câncer? Não. Ele infartou porque ele já ia infartar mesmo. Os exames mostraram que ele estava com uma série de obstruções coronarianas. Ele era um homem que tinha uma alimentação horrorosa, sedentário, era um homem que de manhã, de tarde, de noite tomava refrigerante, era um homem que fumava, era um homem que, bom, ele tinha tudo o que a medicina diz que ajuda você a ter um câncer. Ele teve o câncer, mas além do câncer, ele obstruiu as coronárias e antes de iniciar a quimioterapia, ele morreu do coração. Quer dizer, quem sofreu pelo diagnóstico do câncer desse homem, sofreu em vão. O câncer, sabe o que foi que fez com ele? Nada. Nada vezes nada. O que fez foram as artérias entupidas de tanto lixo que ele botou para dentro. Compreende? Renuncie à aflição. Mantenhamos-nos no aqui e no agora. É isso que eu tenho e não há outra coisa na minha vida que não isso. Concentre-se em cada passo do caminho e esqueça o destino final. Quando esse destino final chegar, sabe o que é que você vai descobrir? Que não era final, porque enquanto vida tivermos, nós seremos sempre movimento. Então,
Quer viver uma vida muito mais serena? Faça todas essas renúncias que eu estou lhe dizendo e você vai descobrir que viver é muito mais simples do que você pensa e que o pior inimigo da sua serenidade, o demônio que mais lhe inferniza, é você mesmo. Pense nisso. Tchau, até a próxima!